Será se o fundo imobiliário MXRF11 é uma máquina de imprimir dinheiro igual realmente as pessoas andam falando por aí? Bom, no vídeo de hoje nós vamos tirar essa história limpa e ver se realmente o MXRF11 é uma máquina de imprimir, né, que pode enriquecer qualquer investidor, como muitas pessoas, investidores, principalmente investidores, andam comentando por aí, principalmente no YouTube. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco mais a respeito e, claro, vamos tirar limpa essa história de que o MXRF11 pode realmente ser ou não uma máquina de imprimir dinheiro, dependendo da sua visão, é claro, como investidor. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Então, pessoal, vou falar hoje um pouco a respeito do MXRF11, por que ele pode ser considerado uma máquina de imprimir dinheiro, ou muitas vezes também pode não ser, se você também busca, dependendo do seu perfil de investidor, principalmente. Para ficar mais fácil, vamos direto pro PC para fazermos aí algumas contas meio malucas e, claro, descobrir o porquê que, na visão de muitos investidores, o MXRF11 é uma máquina aí de transformar pequenas quantidades em fortunas a longo prazo. O MXRF11 é um fundo imobiliário bem badalado, né? Principalmente por pequenos investidores, para quem está começando, principalmente pelo seu preço principal. Um dos principais quesitos é o preço, a valorização, a segurança que o fundo imobiliário passa para os investidores, o seu retorno, dentre outras diversas opções aqui, diferente de outros fundos imobiliários que também tem um grande retorno, tudo mais, né? Mas se nós fizéssemos aqui uma busca por algumas informações, poderíamos concluir outras coisas vindas disso, né? O valor patrimonial do MXRF11, o valor por cota em relação ao tamanho do seu patrimônio, por exemplo, patrimônio 2,2 bi de reais, 2,2 bilhões, né? Ou 2,8 se arredondássemos aqui. O PVP dele no momento não tá nem extremamente caro, mas também não tá tão barato. Se ele estiver mais próximo de 1, melhor, ou abaixo de 1, melhor ainda, para quem tá querendo comprar um fundo imobiliário com um preço descontado. Valor em caixa também uma porcentagem razoável, um valor aqui razoavelmente pequeno em tamanho do patrimônio, crescimento das suas receitas por cotas, né? Outra coisa que muitas pessoas muitas vezes não analisam, que é o KGR DI. DI KGR é, no caso, o crescimento aí dos dividendos, dos proventos por cota. Aqui nos últimos 5 anos, o DI aqui, ou Dividend Yield, como geralmente as pessoas falam, é de 14,62%, né? Que é muito bom. E em 3 anos aqui, o crescimento das receitas por cota. Então também é duas coisas que estão bem positivas. O número de cotistas, quase 800 mil investidores. Taxa de administração, não tem informação e não tem também cobrança. Liquidez média diária, a facilidade de quem quer comprar ou vender esse fundo imobiliário. São quase 7 milhões aí em volume de negociação financeiro, em volume financeiro de negociação. E a participação do IFIX, né? 2,2% do índice geral é aí dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Fica aí participação do MXRF11 em 12,2%. O histórico de rendimento também do fundo imobiliário é muito bom. Puxar um histórico aqui de todos os períodos que tem disponíveis, a média de rendimento fica sempre entre 9 e 10% nos últimos, desde 2016 até 2022, pelo menos. Então mostra que o fundo imobiliário consegue manter a consistência em pagar retorno para os seus investidores, o que também é uma boa informação, né? É uma informação relevante quando você olha para o longo prazo. E o seu histórico consistente também de rendimento por cota também não deixa de ser observável. Se a gente for olhar o portfólio do MXRF11, aqui ele começa mostrando sobre os seus imóveis. O MXRF11 possui imóveis físicos, são 3 imóveis e com objetivo principalmente de venda, né? O objetivo dos 3 ativos aqui é venda. São 2 prédios comerciais e um residencial aqui em condomínio. Acredito eu que também seja um prédio provavelmente no mesmo sentido desses prédios comerciais. E aqui a área de cada um desses ativos. Outra coisa, o MXRF11 não possui só imóveis físicos. A quantidade de cotas que ele possui de outros fundos imobiliários em carteira também é expressivamente boa, né? Daqui bem próximo de quase 20 fundos imobiliários, a soma de todos os que ele possui aí no seu portfólio. Então ele possui ativos físicos destinados à venda, então em algum momento eles vão fazer alienação desses imóveis, que vai trazer um dinheiro para o caixa do fundo imobiliário. Possui cotas de vários fundos imobiliários de forma diversificada, de shopping, laje corporativa, papéis e dentre outros. E aqui também possui os ativos financeiros, né, que são os CRI, possui uma quantidade relevantemente grande aqui de cédulas de recebíveis imobiliários, que são títulos de dívida aí do setor imobiliário. E claro, a maioria dessas cotas, né, desses títulos de dívida tem um perfil, né, de ser high yield. Para quem não conhece, ou na verdade são perfil high grade, né? Eu tô fazendo uma confusão aqui. São títulos de dívidas que tem um perfil mais conservador, que tem uma certa segurança a mais do que outros títulos de dívida, que é um perfil diferente de outros fundos imobiliários, como por exemplo o DEVA11, que tem um perfil mais
High Yield, que é focado em expor o patrimônio a um pouco mais de risco, buscando sempre trazer uma rentabilidade maior. Existem geralmente esses dois tipos de perfis aí de investimento. High Grade, baseado na segurança, trazer um retorno, mas sempre priorizar a segurança do investimento. E High Yield, que é focado já em ter um pouco mais de emoção aí no coração de quem investe, mas claro, visando ali em relação ao risco, uma rentabilidade muito maior do que outros, né? Isso aí é muito importante também que você analise quando você for investir em fundos imobiliários, tanto o MXRF11 quanto qualquer outro fundo imobiliário. Tente buscar entender e interpretar por trás de tudo isso qual que é o tipo de perfil desse fundo imobiliário. Se você buscar na internet, em sites de análise, você consegue detectar isso mais a profundo, né? É uma coisa que também as pessoas muitas vezes deixam de lado na hora de olhar para um fundo imobiliário. Então, de uma forma geral, né, esse é um dos principais motivos que faz o MXRF11 ser considerado por muitos uma máquina de dinheiro. Mas, para ficar mais interessante, vamos analisar como que seria esse investimento, ou quanto que seria o meu patrimônio se acresceria se eu tivesse investido o MXRF11 em quantidades diferentes. Por exemplo, se eu tivesse investido R$1.000 em MXRF11 há um ano atrás, se eu tivesse investido lá há um ano atrás em MXRF11, ele teria me trago um retorno tanto de valorização das cotas quanto proventos de 24,30% aproximadamente, o que é muito bom. Em 12 meses você tem um retorno desse aqui, né, no seu investimento. Você tem duas diretrizes aqui voltadas para o teu retorno. Você tem a valorização das cotas que pode ser diretamente influenciável a quantidade que eu falo no preço. Quanto mais barato, mais em um momento ideal você comprar essas cotas, melhor é o seu retorno, provavelmente a longo prazo. Você fica mais isento a riscos de desvalorização e fica mais exposto a uma valorização a longo prazo maior, porque os preços tendem, né, a longo prazo sempre fazerem correções, seja de forma negativa, perdendo desvalorização no caso, ou de forma positiva, reagindo com a valorização do seu preço. E aqui, de forma geral, R$1.000 teriam trazido um retorno de R$242,95, já somando os proventos acumulados mais a valorização das cotas. E aí, imaginando que esse mesmo investimento fosse feito, né, com R$10.000, aí o meu retorno também seria maior, né? Até porque todo mundo sabe que quanto maior eu tenho em patrimônio, quanto maior é o meu patrimônio, maior vai ser o meu retorno, dependendo daquilo que eu invisto. Então, os mesmos R$10.000 investidos lá no passado, lá em fevereiro de 2022, teriam se transformado em R$2.429,50 hoje, né? Até o mês de fevereiro de 2022, o que também é muito bom, com a margem de retorno ali de 24%. E se eu tivesse investido, por exemplo, R$100.000, que já é um valor interessante, aumentei demais os zeros, né? R$100.000, você teria praticamente R$24.000 aí acumulado de patrimônio, o que é muito bom, cara. Independente do valor que seja, eu acredito que esse tipo de retorno aqui, até se você tivesse investido R$100, né, independente disso, a questão é olhar para o retorno, o valor ali, o valor do retorno, a valorização, isso é consequência do seu patrimônio. Quanto mais você investe, seja em fundos imobiliários, ações, claro que tem a questão do risco, né, por se tratar de renda variável, mas se pegarmos e analisarmos assim de uma forma geral o investimento, o intuito de investir é basicamente aumentar o potencial de crescimento do meu patrimônio. Não é fazer mágica, não é investir R$10 em um fundo imobiliário e ele vai se transformar em R$1 milhão em um ano. Não é assim que as coisas funcionam. Então, os investimentos, o intuito de investir o dinheiro é basicamente aumentar a capacidade de crescimento do patrimônio. Quanto mais patrimônio eu acumulo e eu invisto de uma forma correta, mais esse patrimônio vai crescer ao longo do tempo. É uma matemática basicamente, querendo ou não, até simples de entender. Então, o valor, é claro, vai ser sempre, né, favorável, vai ser sempre relativo ao que você investir. E para você, será que o MXRF11 é uma máquina de imprimir dinheiro mesmo? Eu falo que eu concordo de uma certa forma com o que muitos investidores falam. O MXRF11 foi um dos fundos imobiliários que teve o melhor desempenho em 12 meses. Tem outros fundos imobiliários que também teve o melhor desempenho? Sim, mas com um certo grau de risco a mais se comparado a ele. Então, por esse motivo que eu acredito que o fundo imobiliário que possui mais cotistas da Bolsa de Valores é realmente uma máquina de multiplicar patrimônio, né? Mas sempre lembrando, não é por questão de ele ter valorizado 12 meses atrás, com quase 11%, que isso pode acontecer nos próximos 12 meses novamente. A gente todo investidor analisa informações, dados históricos anteriores para se basear, para ter pelo menos um norte, uma informação mais relevante do que pode ser reflexo para o futuro, mas isso nunca vai ser garantia. E não é só falando de fundos imobiliários, eu falo de ações, de qualquer tipo de investimento que você for fazer que tenha a influência de uma variação entre perca e ganho de valor. E por isso que é muito importante não só olhar
principalmente para o quanto eu vou ter de retorno, né? Não só investir, seja neste fundo imobiliário ou em qualquer outro, simplesmente pelo fato de que você espera receber um retorno de 24%, 30%, enfim. Até porque não é todo investimento hoje que anda tendo um bom resultado, um bom desempenho em um ano. E isso aqui foi só mais para demonstrativo mesmo, tá? Usei informações reais, dados históricos, informações reais que foram divulgadas pelo fundo imobiliário e assim trazer algo mais próximo da realidade, para não ter nenhum tipo de distorção ou fazer alusão a um fundo imobiliário que vai trazer um retorno absurdo para todo mundo. O retorno vai depender muito do quanto você se comprometa em expor seu capital, seja em renda variável, renda fixa, porque também tem títulos de renda fixa que traz um bom retorno. Já falei sobre isso em outros momentos por aqui, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da mensagem que eu estou tentando passar para vocês aqui hoje. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu gostei, comente aí se você acredita que MCRF11 é um bom investimento ou não, se realmente ele faz jus a fama de ser uma máquina de imprimir dinheiro. Compartilha com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.